Eu estou aqui com a avaliação do mês de maio de física, né? Estou aqui no laboratório e eu vou apresentar a vocês aqui a resolução dessa prova para que vocês possam assim tirar as dúvidas de vocês e verificar o gabarito e verificar quanto vocês tiraram nesta avaliação. A primeira questão diz assim: um objeto em movimento uniforme variado tem sua velocidade inicial de 0, ou seja, ele está em repouso. Deixa eu anotar aqui a primeira informação da questão, importantíssimo para a resolução. Velocidade inicial é igual a 0. Ele continua dizendo que sua velocidade final é de 28 metros por segundo. Velocidade final igual a 28 metros por segundo. Essa mudança de velocidade, de acordo com o enunciado, aconteceu em um intervalo de tempo de 4 segundos. E ele vem e nos questiona qual o valor da aceleração. Nossa interrogação, nosso objetivo, para que a gente possa trabalhar direitinho e chegar nesse objetivo. Nós aprendemos em sala que a aceleração é igual à variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Essa variação da velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo. Substituindo os valores na fórmula, nós teremos velocidade final é igual a 28, vou substituir 28, menos a velocidade inicial é 0, dividido pelo tempo, que é de 4 segundos. Efetuando o cálculo, é lógico que isso daqui vai dar 28 dividido por 4, é igual a 7 metros por segundo ao quadrado. Verificando de acordo com a nossa aula, de acordo com a nossa explicação, que a aceleração tem que ser positiva nesse caso, porque houve um aumento da velocidade. Então, por isso, a aceleração é igual a 7 metros por segundo. Lógico que a opção correta a ser marcada é a letra A. Ok? Letra A é a resposta dessa questão. Beleza? Dando continuidade, nós iremos resolver juntos aqui a questão de número 2. A questão de número 2, que diz o seguinte, substituindo aqui a folha rapidinho. A questão de número 2, deu para visualizar, beleza? A questão de número 2 diz o seguinte: um carro parte do repouso. Esse foi um questionamento que nós fizemos várias vezes na sala. Repouso significa corpo parado, significa velocidade igual a 0. Só que como foi a primeira velocidade que ele está passando para a gente, será considerada velocidade inicial. E esse carro atinge a velocidade de 27 metros por segundo. Já que não é mais a inicial, só pode ser a velocidade final igual a 27 metros por segundo. Essa mudança de velocidade, de acordo com o enunciado, ela acontece em um tempo de 3 segundos. Variação do tempo igual a 3 segundos. E, novamente, o questionamento é: calcule a sua aceleração. Ache sua aceleração nesse intervalo de tempo. O objetivo fixando é igual a aceleração. Esse é o nosso objetivo. Como é que se calcula a aceleração? É a variação da velocidade, ou seja, velocidade final menos velocidade inicial dividido pelo tempo. Então, a aceleração é igual, substituindo novamente os valores, velocidade final já está aqui expresso, é igual a 27 metros por segundo, menos a velocidade inicial, que é de 0, dividido pelo tempo, que é igual a 3. Então, vai ficar 27 menos 0, 27 menos 0 é o próprio 27, dividido por 3. E 27 dividido por 3 é igual a 9 metros por segundo ao quadrado. Está aqui o nosso valor. Observando direitinho as opções, verificamos novamente que a resposta correta é a letra A. Ok? Então, a segunda questão, resposta, letra A. Dando continuidade, porque o vídeo não fique muito grande, nós iremos resolver também a terceira questão. Terceira questão. Ok? Já deu para ler, todo mundo observando direitinho. Terceira questão. A terceira questão diz: um móvel possui a velocidade de 60 metros por segundo. Então, é a primeira velocidade que aparece na questão. Vamos considerar logo ela como a velocidade de início, 60 metros por segundo. Depois de 15 segundos, ele para.
Opa, para, móvel parado, velocidade é igual a zero. Então a velocidade final é nula, zero. Essa mudança de velocidade de 60 para zero foi em um tempo de 15 segundos. Então o nosso tempo de análise, 15 segundos. Resolvendo, a aceleração é a mesma forma, não vamos mudar, espero que memorizem, é a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo. Resolvendo, a aceleração será igual, velocidade final, já está bem aqui, zero, então vai ficar zero menos velocidade inicial, a velocidade inicial já foi expressa aqui, é igual a 60, dividido pelo tempo. Essa mudança acontece em um intervalo de tempo de 15 segundos. Logo, a aceleração é igual a menos 60 dividido por 15. E 60 dividido por 15, gente, é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Menos 4 metros por segundo ao quadrado. Verificando as opções, a opção que bate com isso é a letra C. Pronto, morreu. 3 questões aí de aceleração. Nós falamos muito na nossa aula. Então, resolvido o problema, a gente vai dar continuidade. Iremos resolver a questão de número 4. Ok? Só que para resolver a questão de número 4, nós temos aqui um gráfico a ser analisado. Ok? Esse gráfico vai servir para resolver as questões 4, 5 e 6. O que esse gráfico está nos informando? Esse gráfico nos mostra que a posição, observem bem aqui, esse eixo aqui, o eixo Y, está representando o eixo das posições, e o eixo X está representando o eixo do tempo. Então, nós temos aqui que a primeira posição desse corpo é 40, e de acordo com o gráfico que decresce, mostra que as posições estão diminuindo, e quando chega no 5º segundo, a posição desse corpo é igual a zero, ok? Lógico, lembrando aqui o nosso raciocínio físico, já podemos perceber que esse movimento é retrógrado, porque as posições decrescem. Foi assim que nós aprendemos nas nossas aulas. Posição decrescendo, movimento retrógrado. Posição crescendo, movimento progressivo. Nesse caso, decresceu as posições, então movimento retrógrado. Característica do movimento retrógrado, a velocidade tem que ser negativa. Então, quando nós fizermos o cálculo, que será a resposta da 4ª questão, quando nós calcularmos a velocidade, essa velocidade tem que apresentar sinal de negativo, ok? Então, vamos lá, primeiro questionamento do gráfico, a respeito do gráfico. Qual é, observem bem, qual é a velocidade em metros por segundo do corpo representado no gráfico? Pronto, nós já analisamos e já verificamos que essa resposta, essa velocidade tem que ser negativa. Então, resolvendo a 4ª questão, velocidade, como é que se calcula? Variação do espaço dividido pela variação do tempo. Essa variação do espaço é a posição final menos a posição inicial dividido pelo tempo para modificar essas posições. E de acordo com o gráfico, a primeira posição, voltando no gráfico aqui rapidinho, a primeira posição deste corpo, de acordo com o gráfico, é 40, ou seja, a posição inicial. Esse valor aqui é o valor de B lá na matemática, que na física é a posição inicial. Então, a posição inicial é 40 e a posição final será 0, de acordo com esse gráfico. Então, substituindo os valores na nossa equação, a posição final é 0 menos a posição inicial, que é 40. Quanto tempo foi gasto para essa viagem acontecer? 5 segundos. Resolvendo, vai ficar menos 40 dividido por 5. Então, a velocidade desse corpo é igual menos, jogo de sinal fica negativo, 40 dividido por 5 é igual a 8. 8 metros por segundo. Não coloco o quadrado no segundo, porque se eu colocar o quadrado, vocês lembram, será a aceleração. E esse é o diferencial entre velocidade e aceleração. 1, 2. Então, a 4ª questão respondida, menos 8 metros por segundo, resposta correta, letra E. Ok? Beleza? Dando continuidade, nós temos aqui a 5ª questão a ser resolvida. O que diz a 5ª questão, que também é baseado no gráfico? Ele pergunta, qual das funções abaixo é a que representa o gráfico acima?
Beleza. Que equação ele está pedindo, que função horária ele pede para a gente montar? Quando se fala em gráfico, espaço em função do tempo e uma reta representando esse movimento, reta é gráfico de função de primeiro grau. Como é uma reta e o eixo é espaço e tempo, essa função horária é a função sorvete. Respondendo a quinta questão, é a função sorvete. É S igual a SO mais VT. Então, para montar a função horária, o que é que nós precisamos? Nós precisamos colocar bem aqui o valor da posição inicial, que de acordo com o gráfico, a gente já fez análise, é 40, e substituir também o valor da velocidade, que foi o cálculo da quarta questão. Eu acho que vocês ainda lembram. É o valor da quarta questão. Verificando aqui nos meus escritos, essa velocidade é menos 8 metros por segundo. De acordo com o gráfico, a posição inicial é 40. Então, vamos substituir aqui. Essa é igual. Quem é a posição inicial? De acordo com o diagrama, a posição inicial é 40, substituindo no local devido. Ok? Substituindo a velocidade, que foi a resposta da quarta questão. Aqui está ela. Velocidade menos 8. Então, colocando menos 8 no lugar certo, fica menos 8t. Verificando as opções que nós temos 40 menos 8t, 40 menos 8t, que bate com a letra C. Ok? Letra C. Resposta correta, letra C. Beleza? Quinta questão respondida, mas de acordo com o gráfico, com o enunciado do gráfico. A sexta questão também será respondida de acordo com o gráfico. E a sexta questão, já aproveitando esse mesmo papel aqui, a sexta questão pede que nós encontremos aqui o valor da posição do corpo. Opa, a letra que representa a posição é a letra S, já está aqui. A posição do corpo no instante 4 segundos. Opa, o tempo será 4. Deixa eu até escrever aqui para a gente não esquecer. Nós queremos calcular a posição, a letra S, quando o tempo for igual a 4 segundos. Então, nós iremos substituir aqui na função horária que nós montamos na quinta questão. S é igual a 40 menos 8t. Então, S é igual a 40 menos 8 vezes qual é o tempo que ele pediu? 4 segundos. Primeiro multiplica, depois faz a subtração. Então, vai ficar como? 40 menos 8 vezes 4, que é 32. E 40 menos 32 é igual a 8 metros. Então, a posição desse corpo no instante 4 segundos é 8. Verificando qual é a opção, de acordo com a sexta questão, que indica isso, é a letra A. Então, a resposta é a